Bom, deixa eu fazer alguns comunicados. Vamos iniciar o curso a partir de agora. Estava programado Midas Engenharia. Bom dia, qual é seu nome? Luiz Flávio, tudo bem? Bom, o curso estava programado para começar às 9h e terminar às 17 horas, tá? Mas nós tivemos esta hora de atraso. Legal, João França. Obrigado. Desta forma, deixa eu me colocar aqui na tela. Ok. Então, muito bom dia. Bem-vindo a todos vocês ao curso de edifícios multiandares, cálculo do edifício multiandares com estruturas mistas aço-concreto. Nós estávamos programados para iniciar às 9 horas, mas devido a um problema técnico com os servidores, nós tivemos que adiar o início para as 10 horas da manhã, pelo YouTube, mas assim que os servidores estiverem ok novamente, nós vamos voltar para o link original, mas eu vou mantendo vocês, orientando vocês sobre como nós vamos proceder. Muito provavelmente, depois do almoço já deve estar resolvido. Mas, enquanto isso, vamos aqui com a transmissão pelo YouTube. Está sem som? Teste de som, 1, 2, 3. Teste de som. Já resolveu? Tá bom, então. Tá bom. Muito bem. Parece que está tudo resolvido. Aqui está ok, legal, o som está ok, legal. Então vamos lá. Então nós estamos começando às 10 horas. Nós vamos das 10 às 12h30 fazendo o curso. Num determinado momento eu vou dar 10 minutinhos de intervalo para tomar um café, porque ninguém aguenta ficar direto na tela, tá? Muito provavelmente esse intervalo vai acontecer por volta de 10, 10h10, só concluindo os assuntos. À tarde, nós iniciamos às 13h30 e vamos até às 17h. Quando for 15h10, mais um intervalinho de 10 minutos para a gente continuar. E amanhã, se Deus quiser, começamos às 9 horas, vamos até às 10h40, fazemos o intervalinho de 10 minutos, voltamos às 10h50, vamos até 12h30, almoçamos, 13h30 estamos de volta, vamos até às 15h10, das 15h10 fazemos o intervalo, voltamos às 15h20 e continuamos às 17 horas. O que nós vamos ver nesse curso? Bom, eu dividi em 8 aulas, tá? A primeira aula eu vou falar sobre as estruturas mistas, conceituação. A segunda aula sobre pré-dimensionamento. A terceira aula sobre exemplo de cálculo. E a quarta aula, que acontecerão todas hoje, sobre solicitações de cálculo nos edifícios. Amanhã, nós vamos falar sobre efeitos de segunda ordem, o dimensionamento das lajes mistas, o dimensionamento das vigas mistas e o dimensionamento dos pilares e estados limites de serviço. Esse é um curso avançado, é o cálculo dos edifícios em estruturas mistas. Então, imagina-se que todos vocês já saibam calcular os elementos isolados, viga, laje e pilar das estruturas mistas. Independentemente disso, eu vou pegar e vou apresentar uma breve teoria sobre o dimensionamento desses elementos, para que quem não tenha tido acesso a eles
consiga entender o restante do curso e posteriormente se aprofundar um pouquinho mais no dimensionamento dos elementos. Bom, nós estamos aqui com 27 alunos, faltando alguns alunos ainda, mas eu não posso esperar mais. Então vamos lá. Então eu vou falar do cálculo dos edifícios em estruturas mistas. Deixa eu trocar de tela. Muito bem. Bom, as estruturas mistas, elas podem ser compostas de vários elementos que não necessariamente precisam ser elementos mistos. Eu posso ter uma estrutura mista feita parcialmente com vigas de aço e vigas mistas, parcialmente com com colunas de aço, com colunas mistas ou até com colunas e núcleos estruturais em concreto armado. Então, veja que a concepção dessas estruturas dependerá daquilo que é mais econômico. Nós não precisamos e não devemos pensar no seguinte: deixa eu sumir um pouquinho aqui da tela que eu estou cobrindo o slide. Então, necessariamente, eu não vou... Gente, Mauro está perguntando se tem uma apostila para acompanhamento. Toda a apresentação está lá no link da Engeduca para vocês baixarem a aula 1, 2, 3 e 4 para baixar hoje. Se vocês, à medida que eu estou falando, quiserem ir até lá, no link anterior, e baixar o material em PDF, fiquem à vontade, tudo bem? Está disponível para download as 4 apresentações de hoje para que vocês possam fazer o acompanhamento e até fazer as suas anotações. Tudo bem? Às vezes eu dou um tempinho porque a gente tem um delay aqui. Mas vamos lá. Continuando. Nós não devemos pensar em projetar um edifício e falar: este edifício será todo em concreto, ou este edifício será todo em aço, ou esse edifício será todo em estrutura mista. Na verdade, nós temos que conceber as estruturas utilizando métodos, sistemas construtivos e sistemas estruturais que se adaptem melhor a determinada situação. Ora, se eu tenho pequenos vãos, pilares que obrigatoriamente têm que ser espaçados a cada 6 metros, eu não vou utilizar a estrutura de aço ou estrutura mista. Por quê? Porque nas estruturas mistas e nas estruturas de aço, a grande vantagem são os grandes vãos. Com esses grandes vãos, a gente consegue um número menor de blocos de fundação, de sapatas diretas de fundação. Então, a gente tem que saber quando usar. Quando a gente vai fazer edifícios de múltiplos andares, por exemplo, eu gosto muito de fazer os edifícios em aço ou em estruturas mistas, utilizando um núcleo estrutural como este daqui, que eu usei na ampliação do Hospital Sírio-Libanês. Porque o núcleo estrutural te dá uma rigidez, a flexão e a torção devido às ações horizontais muito eficiente. E daí eu jogo para as estruturas em torno desse núcleo, seja ela metálica ou mista, apenas as ações verticais. E todo o núcleo absorve as ações horizontais. Leandro está dizendo que o material não está disponível. Leandro, gente, me dá só um minutinho, deixa eu verificar. Logo depois da transmissão ao vivo, tem 4 materiais para download. Deixa eu entrar lá.
Apresentação em PDF, aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4. Deixa eu verificar se está. Tá para download. Deixa eu fazer uma outra verificação aqui. Só um minuto. Quem está na página da Engeduca, fique atento, eu vou verificar. O arquivo não está disponível. Na hora do cafezinho, eu dou um jeito de baixar esses arquivos. Me desculpa. Márcio, Félix, não foi disponibilizado para download ainda. Na hora do café, eu disponibilizo para download para vocês, para a gente não perder mais tempo. Então, continuando. Eu não gosto daquelas situações que o cliente contrata um arquiteto, o arquiteto faz uma concepção do edifício, e daí chega um momento que ele vai contratar um consultor de estruturas. Qual é o grande problema no Brasil? O consultor de estruturas, ou ele é especialista em concreto, ou ele é especialista em aço, ou ele é especialista em madeira, e ele se recusa a dar várias alternativas de sistemas estruturais para o cliente, para o arquiteto. Então, eu gostaria de, como cliente e como arquiteto do cliente, receber uma possibilidade de alguns elementos serem em concreto armado, outros em concreto protendido, como, por exemplo, uma alternativa de laje alveolar protendida como esta, que me dá uma produtividade muito grande. Posso ter o núcleo em concreto armado, posso fazer com que, além de utilizar núcleos de concreto, alguns pilares que tenham uma solicitação muito grande a flexo compressão também sejam em concreto, né? E daí eu posso lançar mão das lajes mistas, das vigas mistas. Uma coisa eu já digo, todo pavimento em aço nunca será mais econômico do que um pavimento misto. Então, se você vai fazer um andar em vigas de aço, obrigatoriamente tem que ser em viga mista, porque vocês vão verificar que o custo do conector para transformar a viga de aço em viga mista ele é muito pequeno para as enormes vantagens que ele traz. Mas eu também posso utilizar pilares mistos. Qual é a grande vantagem do pilar misto? Eu posso pegar, deixa eu voltar aqui para a tela, eu posso pegar
montar a minha estrutura com pilares de aço, de pequena seção transversal, para que eles absorvam as ações da fase de construção, inclusive colocar pilares de aço inseridos no núcleo de concreto, e consigo subir rapidamente a minha estrutura, principalmente se eu utilizar ligações parafusadas. Porque a montagem da estrutura metálica parafusada em campo, e eu não recomendo que seja feita a ligação soldada, ela é muito rápida. Ora, imagina se eu estou subindo a minha estrutura metálica, ao invés de subir o núcleo para depois subir a estrutura metálica. Eu subo a estrutura metálica em torno de 3 pavimentos. No terceiro pavimento, segundo e primeiro, espalho o steel deck. E aonde eu tiver coluna mista e o núcleo de concreto, eu pego e faço a concretagem de cima para baixo, a partir da primeira laje, da segunda laje e da terceira laje, e quem controla o meu prazo não é mais o núcleo de concreto, como se costuma fazer. Porque a estrutura metálica está subindo, o núcleo é que vem atrás. Isso te dá uma produtividade muito grande e você reduz, em relação às estruturas de concreto armado convencionais, o prazo, em cerca de 40%. Essa é a grande vantagem da estrutura metálica. Agora, veja o seguinte. Quando eu falo em pilares mistos, eu falo em produtividade. Não é economicamente viável fazer as estruturas mistas com um perfil muito robusto para os pilares e depois envolvê-lo com concreto. Por quê? Ora, porque o concreto trabalha muito bem a compressão. E o aço tem problema de estabilidade local em função da sua esbeltez local e global. Ora, então o que eu faço? Eu coloco o menor perfil de aço possível para resistir às ações construtivas e para obedecer o limite mínimo de resistência do aço na estrutura mista, conforme a gente vai ver lá para frente, economizando no peso do aço para as colunas, faço o envolvimento com concreto e o pilar pode ser tanto totalmente revestido quanto totalmente preenchido. Eu posso utilizar estruturas tubulares, perfis tubulares ao invés de perfis tipo I. E aí eu tenho a vantagem que a agilidade da montagem da estrutura metálica me traz, mas utilizo o concreto que resiste muito bem à compressão. E aí eu tenho uma estrutura mista, eficiente e eficaz quando? Quando eu tenho núcleo de concreto, quando eu tenho pilares de aço para resistir apenas à montagem e, eventualmente, o delta que a gente vai ver mais para frente, que é a relação entre resistência do aço e resistência do concreto da coluna. Esses pilares de aço depois se transformam em pilares mistos. Pilares mistos. Vigas mistas, não vigas de aço. Por quê? Porque daí eu jogo os conectores para cima, solto os conectores e conecto com as lajes. Já vou responder para você, Mauro. Conecto com as lajes e lajes mistas. Principalmente por quê? Porque eu elimino completamente todo o cimbramento. Eu elimino escoramento e elimino forma. Tá? O Mauro está perguntando, se o núcleo for executado em formas deslizantes, eu também não teria uma boa agilidade? Não, você consegue uma agilidade não tão grande, mas vai existir um outro problema.
que a gente vai abordar, que é a ligação aço com o concreto do núcleo. Eu vou mostrar isso para vocês. Enquanto o concreto tem uma precisão de centímetros, o aço tem uma precisão de milímetros. Para vocês terem ideia, nós temos uma folga no furo das ligações parafusadas de 1,5 milímetro. O concreto não vai obedecer um limite de milímetros. Desta forma, quando eu vou conectar as vigas de aço às estruturas de concreto, geralmente eu tenho um retardamento da obra, porque eu tenho que ou aumentar a viga, ou aumentar o furo, ou cortar a viga e assim por diante. Agora, se eu coloco dentro do núcleo um perfilzinho pequeno, só para chegar parafusando a viga, e depois eu venho com o concreto, que também pode ser de formas deslizantes, mas daí não há necessidade. A gente pode usar uma forma muito mais barata, tá? Que é uma forma trepante. Daí, neste caso, a gente tem uma agilidade muito grande. Gabriel, ligações, no fim, sempre são problemas. Não as ligações parafusadas. Por isso que eu aconselho não fazer ligações do aço com o concreto. Por isso que eu aconselho colocar colunas leves dentro das estruturas de concreto para fazer as ligações de aço. Então, as colunas que vão dentro dos pilares mistos, as colunas de aço, ou dentro de núcleos de concreto, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que aqui seja um núcleo de concreto. E, ao invés de fazer esse núcleo de concreto, em primeiro, em avanço, eu pego, coloco uma coluninha aqui, uma outra aqui e uma outra aqui. Qual é a grande vantagem? Eu faço ligações parafusadas aqui, 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 aqui. A estrutura em torno do núcleo, ela é toda parafusada, viga com coluna. Depois, faço o fechamento. Aqui vigas secundárias, aqui eu posso ter mais vigas secundárias, venho com o steel deck até aqui, ó. Venho com o steel deck até aqui, antes de chegar no núcleo. Tem a forma trepante aqui, deixa eu mudar de cor da forma trepante. Tem a forma trepante no andar inferior aqui, 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 aqui e aqui. Coloco a armação. Já fiz o steel deck por cima, só o steel deck, não concretei. Concreto o núcleo, embebendo os pilares. Concretei o núcleo, concreto a laje a laje mista. Concreto a laje mista. Jogo a forma trepante para cima e faço a concretagem depois de jogar essa laje para cima, essa forma para cima. E eu tenho uma agilidade muito grande. Então, a partir daí, eu tenho 100% das ligações parafusadas. E qual é a outra grande vantagem das ligações parafusadas? Bom, eu não tenho chumbadores no concreto, eu não tenho que ficar locando inserts e arranques nas estruturas de concreto. E o controle de qualidade das ligações é feito à base de um torquímetro, se eu não tiver um indicador direto de torque, que podem ser aquelas arruelas que vêm com 3 bolsinhas. A hora que atingir o torque, as bolsinhas estouram e tingem a ligação de vermelho. E aí nem torquímetro eu preciso. Então, ó,
é muito rápido de fazer ligação parafusada, e isso me dá uma agilidade muito grande nas estruturas mistas. Na laje steel deck, deixa a folga só da forma trepante. Isso, você só deixa a folga antes de chegar do núcleo para conseguir passar a forma trepante de baixo para cima. Depois de passar todas as formas para cima, você completa a concretagem. Então você está trabalhando já numa plataforma de trabalho concretada estável, podendo já iniciar todas as outras disciplinas, todas as instalações, alvenarias, divisórias nos andares inferiores. Isso faz com que o cronograma ele seja simultâneo das disciplinas, antecipando a entrega do seu empreendimento. Então, a estrutura industrializada tem este poder, ele antecipa a entrega. Ora, se antecipa a entrega, antecipa o retorno sobre o investimento do seu cliente. E ele vai estar feliz porque vai estar ganhando dinheiro antes. Tudo bem? Vamos lá. Agora, infelizmente aqui no Brasil, a gente tem um certo preconceito no uso das estruturas mistas. E eu sinto muito isso na pele, a ponto de, quando eu propus utilizar estruturas híbridas, que é o aço sendo ligado ao concreto, mas sem um sistema misto, utilizando estrutura de aço, estrutura mista, laje alveolar pré-fabricada, núcleo de concreto e, nas garagens, um sistema de lajes mistas, disseram que era muita novidade ao mesmo tempo. Isto que eu ouvi foi o maior absurdo dos últimos tempos. Detalhes. Neste caso, a estrutura metálica isolada é dimensionada para resistir apenas ao peso próprio das estruturas, lajes e sobrecarga de montagem. Detalhes, nesse caso, as colunas resistem às ações permanentes, às ações durante a construção, às sobrecargas durante a construção, como metálicas puras. Vê onde travou para mim. Voltou, gente? Ah, então tá bom. Então tá bom. Bom, qual foi a última coisa que vocês me ouviram falar? Então, o pilar, nesse sistema construtivo, ele vai receber apenas as ações devidas à fase construtiva, sejam elas permanentes e sobrecarga durante a construção, a gente faz a combinação de cálculo durante a construção. Depois de fazer a concretagem, isso daí permite que os perfis metálicos sejam bastante esbeltos, com uma seção transversal bastante pequena. Depois de concretar os pilares, daí sim nós vamos ter uma estrutura, um pilar misto para resistir à vida útil da estrutura. Tá? Então é por isso que a gente consegue economizar na estrutura metálica nesse sistema construtivo. Então a gente vai fazendo por etapas, verificando as várias etapas. Então eu tenho que estabelecer, olha, a minha coluna
Da base até o terceiro pavimento tem que resistir às ações construtivas que vão acontecer aí como uma coluna de aço. Daí, antes de eu concretar 3 pavimentos até o 6º pavimento, eu tenho que concretar obrigatoriamente as colunas inferiores. Daí eu jogo do 6º ao 9º. Antes de concretar do 6º ao 9º, eu vou pegar e fazer os pilares mistos do 3º ao 6º. E vou subindo e verificando as estruturas. O André está perguntando, para um prisma de elevadores, por exemplo, os perfis das arestas são conectados nos blocos de fundação com chumbadores e placas de base. Exatamente. Quando você tem as colunas mistas, deixa eu achar um lugar para desenhar aqui. Você tem o bloco de concreto com as estacas. Daí, você, nesse bloco de concreto, vai deixar os arranques para a armação da coluna mista e também vai deixar os chumbadores com barra rosqueada para conexão da placa de base com a coluna metálica. Para um prisma, deixa eu ver o que mais. Com chumbadores e placa de base, certo. Depois serão executadas as paredes de concreto. É isto mesmo, tá? Agora, quando a gente vai fazer paredes de concreto e núcleo de concreto, nós não consideramos estes como mistos. Por quê? Porque a gente vai usar um pilar muito pequeno. A relação entre a resistência desse pilar pequeno e a resistência da parede de concreto do pilar parede muito grande, esta relação vai nos dar um delta menor do que 0,2. Então, esses elementos são considerados elementos de concreto. Nós dimensionamos esses elementos como elementos de concreto. Por isso que eu chamo essas colunas de colunas de montagem. Entretanto, quando eu tenho a coluna mista, aí não. A gente, em geral, faz o seguinte. Faz o perfil e já prevendo a proteção passiva, nós fazemos um recobrimento de 40 milímetros, de 4 centímetros para cada lado, mínimo, para fazermos o revestimento, e aí vem a armadura adicional. Tudo bem? No mínimo 40 milímetros para resolvermos o problema de proteção passiva. Ou então, nós fazemos colunas tubulares, sejam ela redonda ou quadrada, e colocamos armaduras passivas internamente para não precisarmos revestir externamente esse perfil metálico. Ou seja, a gente permite que ele escoa e daí passa a verificar nas situações de incêndio uma coluna de concreto interna a ele. Por que isso? Porque a combinação de cálculo em situação de incêndio, que é uma combinação excepcional, vai ter valores muito menores do que aquele da vida útil. Então, para a vida útil é a estrutura mista, para a situação de incêndio é o núcleo de concreto armado que está lá dentro. A gente já vai falar disso daí também. O Gabriel está perguntando, ligações rotuladas ou semirrígidas? Gabriel, na maioria das vezes, ligações rotuladas, que é a mais simples de ser feita. A gente vai usar ligação semirrígida, eventualmente, quando eu tiver uma situação como essa. Viga principal,
viga principal, viga principal. Daí, eu vou fazer as vigas secundárias aqui. Viga secundária, viga secundária, viga secundária. Viga secundária, viga secundária, viga secundária. Viga secundária, secundária, secundária. Nestas situações aqui, a gente pode lançar mão de uma certa continuidade, ou seja, de ligações semirrígidas, para tentar reduzir um pouquinho mais o perfil, para tentar reduzir um pouquinho mais a flecha, mas ela é uma ligação um pouquinho mais cara do que a flexível. Então eu prefiro utilizar a ligação flexível sempre e utilizar a semirrígida em casos que eu estou um pouquinho apertado no meu dimensionamento. O senhor considera uma sobrecarga acidental para a montagem de 50 a 100 kg por metro quadrado um valor razoável? Thales, depende. Para dimensionamento de steel deck na fase de construção, nós temos que obrigatoriamente considerar os 100 kg por metro quadrado. Para a estrutura como um todo, não é só os 100 kg por metro quadrado. Nós temos que estimar tudo o que estará acima. Se, por exemplo, eu tiver com gruas ascensionais, isso daí é uma sobrecarga transitória que eu tenho que considerar também. Se eu vou fazer algum tipo de armazenamento, como a gente costuma fazer armazenamento na fase de construção, de drywall, etc. e tal, nós temos que considerar isso. Então, nas estruturas mistas, como as cargas são muito altas, as sobrecargas são altas, eu aconselho que você faça uma estimativa de tudo o que acontecerá acima dos pavimentos para considerar uma sobrecarga e não admitir, é 50 ou é 100 kg por centímetro quadrado. Só, para você ter ideia, por norma, no steel deck apenas é de 100 kg por metro quadrado. Não pode ser menor do que isso, além de uma pontual que a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso um pouquinho mais à frente, tá? Desculpe, não precisam pedir desculpa, nós estamos aqui para debater. O mais importante não é eu fazer a minha apresentação, é eu responder as dúvidas que existem, porque são poucos cursos desse tipo que tem pelo Brasil, tá? Me refiro à ligação com os perfis dentro do núcleo. Não, é ligação articulada. Quando você liga os perfis dentro do núcleo, eles são articulados, porque daí a gente tem uma outra grande vantagem, que é a seguinte. Imagine vocês que eu tenha uma parede de cisalhamento, ao invés de um núcleo de concreto, uma parede bastante larga de cisalhamento. Aonde eu posso colocar, por exemplo, um perfil metálico afastado da borda, em um outro perfil metálico afastado da borda. E aí, eu vou chegar e vou fazer uma ligação articulada da viga com esse perfil, da viga com esse perfil, das vigas com esse perfil. E como é a ligação articulada? Corta o perfil, fura a alma do perfil, duas cantoneiras parafusadas de cada lado, parafusa na coluna. Ora, percebam que quando estas vigas aqui chegam ao perfil, elas estão muito próximas da face da parede de concreto. Então, elas são consideradas articuladas, ponto pacífico. Agora, se eu quiser porticar na outra direção, olha que coisa legal. Eu posso pegar e considerar que esta região aqui, que eu tenho a face da parede de concreto, a face da parede de concreto, aqui está o meu perfil de montagem, bastante pequenininho.
E aqui está a minha viga chegando. Opa! De novo. Então, aqui está a face da parede de concreto, aqui está o perfil metálico e a viga chegando. A viga chega aqui. Coloca a cantoneirinha de ligação aqui, parafuso. Ela é articulada antes da concretagem. Só que depois da concretagem, se você determinar, isso daqui tem bibliografia internacional. Aliás, a minha dissertação de mestrado foi sobre isso há algum tempo atrás. E você determinar um comprimento mínimo, isso daqui se torna uma ligação aporticada. Por quê? Porque quando eu tenho um momento fletor atuante aqui, eu tenho uma resultante, isso daqui, uma resultante no perfil metálico e outra resultante que comprime o concreto, me dando um binário resistente ao momento fletor. E aí eu transformo uma ligação muito barata numa ligação muito barata, articulada numa ligação muito barata, engastada. Isto é uma grande vantagem nos sistemas mistos e nos sistemas híbridos. Legal? Então tem muita sacada interessante nas estruturas quando a gente trabalha com aço e concreto junto. Muito bem. Falando daquela minha frustração quando falaram que utilizar estruturas metálicas, mistas, pré-moldadas, protendidas, viga mista, laje mista era novidade. Olha a novidade de praticamente um século, mais de um século. Em 1902, o primeiro arranha-céu de Manhattan foi construído em 1902. É aquele edifício chamado de Flatiron, que aparecia muito naquela série Friends. Por que era Flatiron? Porque ele tem uma planta assim, ó, lembrando um ferro de passar roupa. 1902 a novidade. Mais de um século atrás. Daí teve aquela competição entre o Chrysler Building e o Empire State Building, em 1931, para saber quem era o edifício mais alto do mundo. E eu fiz um resumo do cronograma do Empire State Building. Olha só, em quanto tempo eles construíram um edifício há um século atrás. E como nós estamos atrasados em relação a isso, porque a gente demora 1 ano e meio, 2 anos para construir um edifício de 35 pavimentos, por exemplo. 30/8/29 foi definido o projeto para o maior edifício do mundo. Muito bem, foi definido o projeto, o planejamento foi feito, 7 meses depois, 17 de março, colocada a primeira estaca metálica na fundação. 1 mês depois, colocada a primeira coluna metálica. 2 meses depois de colocada a primeira coluna metálica, iniciada a fachada de alvenaria. Simultaneamente a construção da estrutura metálica. Daí, 6 meses depois de colocada a primeira estaca metálica, é montada a última viga metálica no 86º andar, gente. Com a tecnologia e com os equipamentos que existiam na época. Em 13/11, a fachada é completada e, do início até a entrega, a inauguração do edifício, antecipando ainda em 1 mês, ou seja, em 1 ano e 2 meses aproximadamente,
um edifício com um sistema tradicional metálico é inaugurado. Ou seja, com 1 ano e 2 meses, a gente teve o edifício mais alto do mundo há aproximadamente 1 século. E eu aqui no Brasil tenho que ouvir que utilizar estrutura metálica e estrutura mista é muita novidade ao mesmo tempo. Não é possível, não é possível. Não me conformo com isso. No Brasil, também é tradicional. Poxa vida! Em 1957 foi construído o edifício Garagem América, aqui em São Paulo, no Anhangabaú. Em 1901, a Estação da Luz aqui, ela foi montada aqui, mas foi importada da Inglaterra. Toda a estrutura importada, porque nós não tínhamos fabricantes. 1958, toda a esplanada dos ministérios foi feita em estrutura metálica. Aquele edifício do Congresso Nacional, que tem... E esse edifício aqui foi feito em estrutura metálica, só que como nós não tínhamos fabricante, foi todo importado dos Estados Unidos. 1961, o edifício Avenida Central, no Rio de Janeiro, também todo em estrutura metálica. Então isso, gente, não é novidade. A gente deveria dominar este assunto para poder construir mais em estrutura de aço. E quando eu falo estrutura de aço, não é puramente em aço. É utilizando o sistema misto e híbrido. Utilizando as vantagens do sistema estrutural. Nós tivemos um certo avanço a partir desse século XXI. Por quê? Porque teve uma queda muito grande do dólar, foi possível que os fabricantes importassem equipamentos semiautomáticos para a produção de estrutura metálica. Com a baixa do dólar, o aço também teve uma queda, então começou a viabilizar economicamente o aço, e daí nós tivemos o lançamento da NBR 8800, na sua primeira versão em 86, depois na nova versão em 2008, e agora já estamos trabalhando numa nova versão que será lançada daqui a poucos anos. Mas nós temos aqui o edifício, um outro edifício no Anhangabaú, que foi feito, um edifício comercial, todo em aço. 2001 eu fiz esse edifício na Avenida Liberdade, aqui em São Paulo. Em 1995, consórcio Aluferp e RSABI, com construção da Método, fez o Centro Empresarial do Aço na Zona Sul de São Paulo. Em 1991, a Alufer fez esse edifício Alfacom, em Barueri. E pelo Brasil afora, várias iniciativas aconteceram. Aqui próximo, na Avenida Faria Lima, tem um edifício que ninguém diz que é em aço, porque ele foi todinho revestido em painéis pré-moldados de concreto. Esse daqui foi a Uzi Minas Mecânica que fez na época. Ninguém diz que ele é em aço. E aí eu pergunto, precisa dizer que é em aço? Não, precisa usar a estrutura metálica, ela não precisa necessariamente ficar aparente. E temos também um exemplo do shopping Frei Caneca. Esse a gente vê muita estrutura aparente, principalmente nas garagens, na fachada de algumas lojas que tem contraventamentos passando, etc. e tal. Mas não é novidade. Temos também o edifício New Century, que foi construído em 2002 pela Método, e em 2001 nós também temos, perto do aeroporto de Guarulhos, um edifício para hotel. Nesse caso aqui foi construído pela Codeme. Eu tenho muitos exemplos da Alufer e da Método, porque eu trabalhei tanto na Alufer quanto fui diretor da Método Engenharia. Então, é por isso que eu trago algumas informações a mais do que outras empresas, porque eu tenho mais material delas duas, tá? Bom, esse daqui foi um projeto
da Uninove, aqui em São Paulo, perto do Memorial da América Latina. Ele era um edifício em curva. Agora, a característica mais legal foi a seguinte: ele foi dividido ao meio e na altura ele também foi dividido em duas partes. Então eu tinha 1, 2, 3, 4 partes. E cada uma das partes foi construída num período de férias. Num período de férias de dezembro e janeiro, foi construída uma parte inferior. No período de férias de julho, foi construída a segunda parte inferior. No terceiro período de férias, de janeiro a dezembro, foi construído o terceiro trecho superior. E no quarto período de férias de julho, foi construído o quarto trecho, fazendo com que eu tivesse a construção em períodos de férias, mas as aulas estavam acontecendo normalmente nos trechos que já estavam prontos, porque enquanto eu estava fazendo a concretagem da laje superior, embaixo já estavam instalando as lousas, pronto para receber as carteiras. Isso daí faz com que eu tenha uma agilidade, ou seja, 60 mil metros quadrados de laje foram construídos em 6 meses. Essa é a magia da estrutura metálica, tá bom? Olha só, essa é uma informação que eu posso passar para vocês desse edifício New Century. Fevereiro de 2001, a Método iniciou o canteiro de obra, está aqui, ó. A Método iniciou em fevereiro de 2001. Em junho de 2002, diferente dos 86 pavimentos que foram entregues em 1 ano e 2 meses lá do Empire State Building, mas a Método entregou um edifício de 30 e poucos pavimentos em pouco menos de um ano e meio também. No concreto armado começa a ficar difícil de fazer isso, mas na estrutura metálica é possível agilizar as obras. Por quê? Porque a gente tem automação. Então nós temos sistemas automatizados para furação, para corte dos perfis. Nós temos no sistema de furação um equipamento CNC que tem uns sistemas de broca aqui, aqui e aqui. De tal forma que eu coloco o perfil metálico com uma aba virada para cá, com uma aba virada para cá, eu faço a furação nessa aba, faço a furação nessa aba, faço a furação na alma simultaneamente. E aí, vocês percebem o porquê eu digo que as ligações parafusadas também são mais ágeis, não só para montar, mas também para fabricar. Eu pulo as etapas de marcação, eu pulo as etapas de ponteamento, eu pulo as etapas de soldagem e de limpeza da solda. De tal forma que, nesta linha de produção aqui, de corte e furação, que é tudo um sistema integrado com leitura óptica, então a pinça pega o perfil e leva para a furação ou leva para o corte, tudo com leitura óptica, num equipamento CNC, eu tinha 5 funcionários nessa linha de produção. 5 funcionários que conseguiam produzir em um turno 1.000 toneladas por mês de estruturas para edifício.
Então, isto é a vantagem. Luiz, a Peddinghaus é um desses equipamentos. No meu caso, era Fitchep italiana, mas nós temos Kaltenbach, nós temos equipamento da Peddinghaus, nós temos equipamento da Ocean, nós temos equipamento da Wurtmann holandesa. Não interessa de onde vem o equipamento, o importante é utilizar o sistema CNC para produção de estrutura metálica, porque daí você tem produtividade, você tem redução de custos, você tem vantagem competitiva, desde que todo aquele benefício que você teve na fábrica seja transferido para o canteiro de obras. E é aí que está a chave do nosso problema. A construtora não entende que o sistema industrializado não é só na fábrica. O sistema industrializado deve acontecer também no canteiro de obra. A engenharia simultânea deve acontecer também no canteiro de obras. E este também é um motivo que leva as construtoras a evitarem a estrutura de aço, porque elas não conhecem o sistema. Os engenheiros dessas construtoras não sabem como construir em aço. Elas terceirizam tudo e não têm o domínio da situação. Então, se você pegar uma construtora americana, como a que eu estive quando estavam construindo o novo World Trade Center, eu fui visitar, estava no 44º andar, e perguntei para o gerente da obra o porquê é que eles estavam novamente construindo em aço. Ele fez uma cara estranha, dizendo, por quê? Você queria que eu construísse do quê? Ele dominava o processo. Os engenheiros de campo brasileiros não dominam o processo das estruturas metálicas, não dominam o processo das estruturas mistas e não dominam o processo das estruturas híbridas. Esse é o grande problema que faz com que as obras que tinham um cronograma muito curto, e daí é um contra-exemplo, comecem a se alongar e dizem, por aí no mercado, que é mentira que a estrutura metálica consegue reduzir cronograma. Não consegue por causa de erros que acontecem no canteiro de obra. Muito dificilmente o fabricante atrasa a entrega. E se atrasa, atrasa no máximo uma semana. A obra atrasa alguns meses por desconhecer o sistema construtivo. E isso que a gente tem que consertar no país. Aqui estão as ligações. Vejam aqui, eu estou trazendo aqui uma foto essa obra é a Uninove, que eu comentei com vocês. Todas as ligações, 100% não, exceto as placas de base com as colunas, exceto essas, todas as demais ligações entre os elementos foram feitas parafusadas. De vigas principais com colunas, parafusada articulada. De viga secundária com viga principal, parafusada articulada. Emendas de coluna, parafusadas, nesse caso não articuladas, porque eu consigo engastamento com chapa nas duas mesas e chapa na alma. Agora, olha só, eu acho que poucos de vocês, com raras exceções, viram já esse sistema de ligação parafusado para contraventamentos. Olha aqui. Então, eu tenho a chapa de ligação do contraventamento. Eu não tinha pórtico nenhum nesse edifício. Todas as fachadas poderiam ser contraventadas. Isso daí me deu uma eficiência muito grande. Então, eu tenho a chapa. Essa chapa vem furada. Tenho a barra de contraventamento, que também vem furada. Esta chapa também recebe os furos, todos eles automatizados num sistema cartesiano, CNC,
que eu tenho furo com broca ou com punção, depende da espessura da chapa. Então está lá a leitura do projeto CAN da chapa, o operador só coloca a chapa e fica esperando. Não tem que fazer marcação nenhuma, muito rápido. Está aqui, olha, furação, vem com a cantoneira, parafusa na mesa superior da viga, parafusa na aba da coluna, parafusa o contraventamento e está feita a ligação sem solda de canteiro de obra e sem solda de fábrica, fazendo uma construção muito rápida. Aqui está a ligação articulada da coluna com a viga. Na outra direção, um novo contraventamento com o mesmo sistema. Então, olha só que fácil que é produzir um edifício de 60 mil metros quadrados. O primeiro trecho é o trecho que dá de coluna, é o primeiro trecho que dá mais trabalho, porque eu tenho que soldar a placa de base às colunas. Aí exige marcação, ponteamento, soldagem, limpeza, etc. E percebam que eu não preciso de pintura, porque as estruturas metálicas para edifício, elas estão num ambiente protegido. Elas não precisam de pintura. Elas vão precisar, eventualmente, de proteção passiva, tá? Mas de pintura, não. Então, mando as colunas para a obra. Enquanto eu estou mandando as colunas para a obra, estou fabricando viga. Como que eu fabrico viga? Corto aqui, furo, 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 furo. Algumas delas. Porque outras eu só furo na alma. Mando para a obra. Trecho superior, tramo superior de coluna. Furo extremidade, 2 mesas e alma. Furo extremidade, 2 mesas e alma. Mando para a obra. Isso é a fabricação. Contraventamento. Cantoneira, fura as extremidades, mando para a obra. Chapa, põe no equipamento CNC. Programa furação, sai toda furada, mando para a obra. Acabou, isso é fabricação. Qual é o segredo de fabricar estrutura metálica dessa forma? Nenhum. Então, por isso que por onde eu passo, eu implanto a filosofia de construções parafusadas, preferencialmente articuladas. Legal? Então, quando a gente usa esse sistema, nós vamos ter redução do prazo da obra, nós vamos ter eliminação de escoramentos, nós vamos ter redução do efetivo da obra. Por quê? Porque eu preciso de menos funcionários trabalhando do que numa obra de concreto. E se eu tenho redução do efetivo da obra, vai ter redução das despesas indiretas, vai ter a redução do potencial risco trabalhista e do potencial acidente de trabalho. Por que potencial risco trabalhista? Quando está encerrando a obra, tem um rapazinho com cartão de um advogado na porta da obra, do canteiro, distribuindo para você, já que está acabando a obra, entrar com uma açãozinha na Justiça do Trabalho, porque uns 500 você leva, né? E acidente de trabalho é lógico que reduz porque você reduziu o efetivo da obra. E como tem menos gente, é mais... Então, travou, o que eu estava falando quando travou, gente? Então reduzir o efetivo da obra. Retomando. Redução do efetivo da obra reduz despesa indireta. Então eu tenho menos despesa no canteiro de obra, eu preciso de menos banheiro, eu preciso de menos área de refeitório, eu preciso de menos área de descanso. Eu tenho, além de tudo, uma redução do prazo da obra e, consequentemente, também redução do BDI. Eu tenho uma redução do potencial risco de ações trabalhistas. E eu tenho também redução de acidentes de trabalho. Eu tenho um maior controle sobre esses riscos, um gerenciamento maior sobre a utilização de EPI e utilização de proteções coletivas, né?
Eu tenho uma obra sustentável, com menor geração de resíduos, motivo pelo qual a opção no Sírio-Libanês foi ter o hospital funcionando e acima dele e ao lado dele ter uma obra que, além de reduzir os resíduos e ser sustentável, reduzia o ruído. Então, não houve nenhum problema de ruídos, barulhos para os pacientes que estavam internados. É possível fazer uma logística otimizada. Você consegue até fazer um sistema just-in-time, coisa que é muito difícil de você trabalhar numa obra convencional de edifícios. E a maior parte dos elementos é produzido fora do canteiro, consequentemente, nós temos uma interferência menor das intempéries nesta situação. Então, a gente tem um controle maior sobre a gestão da obra. E a gente pode optar em trabalhar por um turno, por 2 turnos, por 3 turnos, porque se eu não tenho ruído e não tenho geração de resíduos, isso não vai incomodar a vizinhança, permitindo que eu agilize ainda mais o cronograma, caso o cliente necessite. Aqui, agora eu vou sair um pouquinho da tela, para que vocês vejam tudo. Aqui eu tenho um exemplo de um cronograma real que foi feito na época. Deixa eu sumir com isso aqui. É a comparação de um empreendimento que tinha 7 subsolos, lá na Avenida Paulista, 7 subsolos, 6 andares de shopping center com pé direito duplo e, acima do shopping, uma torre para escritórios. E aí, nós fizemos um estudo em que nós tínhamos uma alternativa que a gente vai chamar aqui de convencional e aqui uma outra situação que a gente vai chamar de situação alternativa. Então vejam que nós fizemos o cronograma para fundação, estrutura do subsolo, do shopping, da torre, suporte cinemas, suporte a lojistas, entrega do shopping, entrega da torre. Na convencional, nós chegamos estressando ao máximo o cronograma a um período de 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 meses de obra. Então, nós chegamos a 30 meses de obra estressando ao máximo da estrutura convencional. Sem estressar o cronograma. Ou seja, sem fazer toda a engenharia simultânea que seria necessário. E trabalhando em apenas um turno, tá? Com bastante tranquilidade, nós entregaríamos 4 meses antes essa torre na Avenida Paulista. Tá? Sem estressar. Agora, se eu quisesse estressar esse cronograma, trabalhar em mais de um turno, a estrutura metálica, eu conseguiria antecipar em até 1 ano esta obra. E esta obra foi aquela que o cliente nos disse, é muita novidade ao mesmo tempo. Isso que eu nem apresentei o cronograma estressado da estrutura alternativa, tá? Mas tudo bem. Mas essa não é a maior vantagem. Olha no pico desta obra, na estrutura convencional, quantos funcionários eu teria trabalhando em plena Avenida Paulista? Aproximadamente 650 funcionários. Sem estressar o cronograma,
eu teria no máximo, trabalhando aqui, aproximadamente 450 funcionários. Eu teria uma redução de 450 dividido por 650 de 30% no número de funcionários dessa obra. Vejam a vantagem que nós teríamos para utilizar essa concepção alternativa. Que não vingou. Sabe por que não vingou? Porque ela era 7% mais cara. Só que a gente poderia antecipar, de repente, sem estressar tanto o cronograma, ao invés de inaugurar um mês antes do Natal, inaugurar um mês antes do Dia das Mães. E eles teriam essa antecipação do retorno sobre investimento. E eu vou comentar sobre isso. Mauro, aproveitando sua experiência com a utilização desses equipamentos CNC, já pensando na passagem de tubulação, vigas casteladas, são uma opção competitiva a nível de custo? Sim, se você tiver o equipamento automatizado para fazer vigas casteladas, ô Mauro. Se você não tiver esse equipamento, só tiver o equipamento de corte e não o equipamento de soldagem da viga castelada, não faça isso. Agora, se você conseguir importar o equipamento completo que faz a viga castelada, tanto o corte quanto a soldagem, sim, utilize a viga castelada, porque você tem redução de peso, possibilidades inúmeras de passagem de tubulação, em detrimento de um pequeno acréscimo na altura da viga e, consequentemente, do pé direito útil da obra. Mas nada que não seja contornável. Então, se eu tiver a possibilidade de trazer o equipamento automatizado para cá, eu teria vantagem, sim. Então, pode pensar nisso.